Hoje vamos continuar com a Lei Complementar 75. Capítulo 7, da estrutura. Artigo 24. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo único. A estrutura básica do Ministério Público da União será organizada por regulamento nos termos da lei. A anotação que tem aqui no revisaço, que fala assim: como é ser disso, o Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. Essa divisão temática específica tem por finalidade precípua legitimar cada um dos ramos a atuar nas respectivas justiças, comum federal, trabalhista, militar e distrital ou territorial. Com efeito, a atribuição ministerial consubstanciada na tutela dos direitos dos indígenas decorrentes das relações de trabalho não foge à regra geral. De acordo com o artigo 83, inciso 5, compete ao MPT propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e indígenas decorrentes das relações de trabalho. Trata-se, inclusive, de tema de atuação prioritária da instituição, tendo em vista que um dos objetivos da CONAET, acho que agora mudou o nome, tem que ver, CONATRAI, né? É definir estratégias coordenadas e integradas de atuação institucional para a proteção do trabalho indígena, que aí foi uma questão de 2015 que falava assim: segundo o disposto no artigo 37.2 da Lei Complementar, o Ministério Público Federal exercerá suas funções nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais para a defesa de direitos e interesses dos indígenas. Com base nessa assertiva, indique a resposta correta. E aí a correta era que excetuam-se as causas em defesa dos direitos e interesses decorrentes das relações de trabalho, que aí a atribuição é do Ministério Público do Trabalho por expressa previsão legal. Então, a assertiva, ela brinca com essas exceções, né? Ou com essas convergências, na verdade, né? de atribuições. E aí, Maria, aproveitando aquilo que a gente falou, essa divisão estrutural em decorrência da competência de cada braço do Ministério Público, que compõe no seu todo o Ministério Público da União, não fere o princípio da indivisibilidade. Só para a gente deixar isso bem assente, né? Que o princípio da indivisibilidade do Ministério Público, ele mantém-se, e o que acontece é uma divisão estrutural em razão das matérias, exatamente para facilitar a atuação de cada ramo dentro do Ministério Público da União. Capítulo 8, do Procurador-Geral da República. Artigo 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, permitida a recondução precedida de nova decisão do Senado Federal. Aqui, Maria, já é importante a gente ficar atento que essa lei complementar, ela não estatui idade máxima. Via de regra, a Constituição Federal, nesses cargos, né, ela estatui idade mínima e idade máxima. No que toca ao PGR, consoante a Lei Complementar 75, não há idade máxima. Existe a idade mínima. Ele vai ser nomeado pelo Presidente da República, devendo ter mais de 35 anos de idade, permitida a condução, a recondução, e essa recondução, ela não é automática, ela é precedida de nova decisão do Senado Federal. Porque a gente sabe que o PGR, quando ele é nomeado pelo Presidente da República, seu nome é sabatinado pelo Senado Federal. Aí daria a entender que, já que ele já foi sabatinado quando da nomeação originária, a recondução bastava o Presidente da República reconduzi-lo. E não é. Mais uma vez, ele precisa ser sabatinado, né, pelo Senado Federal. No caso do MPF, é o único que a exigência é só os 35 anos, porque para o MPT e para o MPM, tem que ser integrante da carreira com mais de 35 anos e ter mais 5 anos de carreira.
E para o MPDFT não tem limite nenhum de idade, limite mínimo de idade. Parágrafo único. A exoneração de ofício do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal em votação secreta. E isso aqui torna-se um pouco óbvio, porque se para nomeá-lo é necessário a precedência da decisão do STF, para exonerá-lo ex officio, também precisa da autorização do STF, porque senão o PGR ia ficar nas mãos do presidente da República. Qualquer coisinha que ele fizesse que fosse do desagrado do presidente da República, o presidente o exoneraria de ofício. A nomeação do PGR é pelo presidente da República e depois ele nomeia o PGT e o topo da carreira do MPM e do MPDFT também. E aí ele é o único que tem essa destituição que precisa ser autorizada pelo Senado Federal, porque tanto no MPT quanto no MPM, ele é que vai receber essa proposta de destituição com voto secreto do Conselho Superior. E, no caso do MPDFT, vai ter uma deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo. Artigo 26. São atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União. 1. Representar a instituição. 2. Propor ao Poder Legislativo os projetos de lei sobre o Ministério Público da União. 3. Apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União, compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da instituição, na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da República, ao Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar e dar posse ao Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. É aquilo que você disse anteriormente, Maria. Apenas o PGR é que ele é nomeado pelo presidente da República, sabatinado os outros, tanto o vice-procurador-geral da República quanto os procuradores-gerais de cada um dos ramos do MPU, eles são nomeados diretamente pelo PGR. Com exceção do MPDFT, que também é pelo presidente da República. Não. Tá no final não fala, bem como dar posse. Ele dá posse. Perfeito. Ele não nomeia. Olha só a diferença. É isso mesmo. Só repetindo. O PGR, ele nomeia e dá posse ao vice-PGR, ao Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar. E ele não nomeia, apenas dá posse ao Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ótima observação, Maria. Eu ia passar batido, viu? 5. Encaminhar ao presidente da República a lista tríplice para nomeação do Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios. 6. Encaminhar aos respectivos presidentes as listas sextuplas para a composição dos tribunais regionais federais, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e 2 tribunais regionais do trabalho. 7. Dirimir os conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. 8. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 9. Prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da União e de seus serviços auxiliares. 10. Arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério Público da União nos casos previstos nesta lei complementar. 11. Fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários. 12. Exercer outras atribuições previstas em lei. 13. Exercer o poder regulamentar no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas as competências estabelecidas na lei complementar para outros órgãos nelas instituídos. Lembrando que o PGR ele é chefe do Ministério Público Federal e do Ministério Público da União. Salvo engano, não necessariamente ele teria que ser o chefe do Ministério Público Federal para ser PGR,
mas acho que por tradição é o que acontece, né? Sempre é eleito alguém da carreira do Ministério Público Federal para ser PGR, e aí ele cumula essas duas funções. Inciso 12. Exercer outras atribuições previstas em lei. Inciso 13. Exercer o poder regulamentar no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta lei complementar para outros órgãos nela instituídos. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República poderá delegar aos procuradores gerais as atribuições previstas nos incisos 7 e 8 desse artigo. Quais são, Maria? Dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União e praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal. Parágrafo 2º. A delegação poderá ser feita ao diretor-geral da Secretaria do Ministério Público da União para a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal, estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares. Esses incisos que podem ser objeto de delegação foram os que caíram na prova de 2008. As assertivas falavam assim: é atribuição do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União, dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. Correto. E a outra, o Procurador-Geral da República poderá delegar aos procuradores gerais a prática de atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Correto também. Aí eu fiz um levantamento de questões lá no Q-Concurso. O que eu observei? Mais provas antigas em cima da lei complementar e as mais recentes vão mais pelas resoluções e outras resoluções, outras normas que falam da atuação do MPT. E dentre essas questões que pegam a lei complementar, muita no artigo 8º e no artigo 18º, que fala das prerrogativas, de tudo que os membros podem se utilizar na sua atuação. No artigo 18, uma dica importante é separar o que é prerrogativa material por exercício da função, né, as institucionais, e o que é prerrogativa processual, que tem a ver com o andamento do processo, porque eles podem trocar, né? Falar que uma prerrogativa material institucional é processual e vice-versa. Então, pelo menos isso você já garante se você entender o que ele precisa para atuar no processo e o que ele precisa para atuar no geral. Em 2008, o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, podendo ser reconduzido por mais de 2 vezes, sendo que cada nova recondução deverá ser precedida de decisão do Senado Federal. Aqui, permitida a recondução. Isso. Então, deixa eu colocar aqui o... Aí, ó, tá exatamente no artigo 25, como você disse, para ficar enfatizado, ó. Artigo 25. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos. Veja que ele não fala a idade máxima, é a idade mínima, maiores de 35 anos, permitida a recondução, precedida de nova decisão do Senado Federal. Portanto, o erro da questão é quando ele falou que poderia ser reconduzido mais de 2 vezes. Tá. Aí a mesma questão. A exoneração de ofício do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria simples do Senado Federal em votação aberta. Você vê que eles trocam, né, no parágrafo único do artigo 25, ele diz que é maioria absoluta e é votação secreta. Na assertiva, ele fez 2 trocas, o que a tornou incorreta. Ele disse que a votação, a autorização do Senado é por maioria simples e diz que é votação aberta. Só relendo o parágrafo único, ó, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de maioria absoluta do Senado Federal em votação secreta.
2008, outra questão. Procurador-Geral da República será nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes do último grau de carreira, com mais de 35 anos, integrante de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de 2 anos. E aí não há essa exigência de ser do último grau de carreira, né? Você vê que, segundo o artigo, é nomeado pelo presidente dentre integrantes da carreira. Não existe essa necessidade de estar no último grau da carreira. Ele trouxe algo que não contém na lei, o que, mais uma vez, tornou assertiva e incorreta. É a atribuição do Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União, dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. Isso é uma coisa que eles pegam muito, conflito de competências, atuação, né, perante qual tribunal pode atuar, e o desenvolvimento histórico do Ministério Público nas constituições. Né? Sim, ao 7. Não é? Ó, dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. Mas lá em cima, essa competência é do PGR? Sim, a gente está falando da competência dele. Pronto, ok. Competência não, atribuições. Artigo 27. O Procurador-Geral da República designará, dentre os integrantes da carreira, maiores de 35 anos, o Vice-Procurador-Geral da República, que o substituirá em seus impedimentos. No caso da vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal até o provimento definitivo do cargo. Olha, eu não sei por que não está aqui, mas eu vi questão sobre isso, tá? Então, no caso de vacância, vai ser o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal e não o vice-procurador-geral da República. Isso. O vice-procurador, ele substitui em caso de impedimento. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e pelo Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União é composto pelo Procurador-Geral da República, que o preside, pelo Vice-Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e pelo Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ok, né? E, na verdade, esse Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, ele é composto, então, por chefes de todos os ramos, mais o vice-procurador-geral da República, que é o procurador-geral da República, que é o chefe da Procuradoria Federal, certo? Aí o vice-presidente, o vice-procurador-geral da República, e depois vem o procurador-geral do Trabalho, da Justiça Militar e da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Isso é bom para a gente memorizar. Lembrando que o Ministério Público dos Estados é uma instituição à parte, com a exceção do Distrito Federal e Territórios, que está ligado ao MPU. Aqui uma questão de 2007 fala: o Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União é composto apenas pelo Procurador-Geral da República, que o preside, pelo Procurador-Geral do Trabalho, da Justiça Militar e da Justiça do Distrito Federal e Territórios. E aí uma dica interessante da gente falar é que às vezes a questão traz algo que a gente pensa assim, nossa, que difícil, eu não sei. Mas a própria assertiva te dá uma dica. Nesse caso aqui, essa palavra apenas já foi um indício. Então, fica atenta, porque às vezes você vê assim uma assertiva sobre NR, que você não sabe. Mas a própria assertiva tem algo assim muito evidente, que te autoriza a dizer que está errado, entendeu? Geralmente para dizer que está errado, né? Que para dizer que está certo a gente fica na dúvida.
Essa assertiva tornou-se errada porque ele excluiu do Conselho de Assessoramento Superior o vice-presidente, o vice-procurador-geral da República. E aí, Maria, nessa linha que você falou, que é, às vezes a própria assertiva nos dá uma luz, né, para tirar a dúvida, sempre que na prova vem aquelas palavras nunca, jamais, sempre, apenas, não é que ela vai tornar a assertiva só por isso incorreta, mas já vai lhe dar um alerta, porque na dúvida é uma assertiva para você ir eliminando.